Meus brothers do terceirão, vamos lá. Estamos na reta final do Enem e você tem que se preparar de maneira adequada. Eu queria te mostrar hoje, meu brother, se quando você abre a sua prova, você vai fazer lá, chegar no dia do Enem, você vai fazer sua prova, às vezes bate aquele desespero, mas eu quero te mostrar assim, o que você deve fazer primeiro, o que você vai fazer para você não desesperar, para você não ficar, não passar mal, não ficar querendo sair para ir ao banheiro, calma. O que você vai fazer? Você vai fazer o planejamento textual. Então é a primeira coisa que você vai fazer, um planejamento textual. Eu quero te mostrar como é simples fazer isso, como é bacana demais você fazer isso e vai te dar assim uma segurança extraordinária para você entender o tema, você saber o que você vai fazer, você construir e você vai ver que inclusive vai otimizar o teu tempo. Eu sempre estimulo, meu brother, assim, para a gente fazer a produção textual em torno de 1 hora a 1h15 no Enem, para você ter tempo, para você construir lá, você fazer uma prova bacana de linguagem, uma prova bacana de humanas, para você não ter nenhum problema com as questões que elas se seguirão. Então a redação ela precisa ser construída a partir desse tempozinho que nós estipulamos. Então para isso é importante que você já tenha claramente qual é o caminho que você vai trilhar. O que é o planejamento? É o seu caminho. Você não vai se perder aqui não, velho. Porque se você não souber o caminho, como diz lá Alice País das Maravilhas, você qualquer caminho serve. Então você tem que saber qual é a direção certa. Vamos lá, qual é a direção certa? Então o que você tem que fazer para você construir o seu planejamento, o seu plano de texto? Eu vou pegar um modelo aqui, vamos pegar um modelo do ano passado, do Enem do ano passado, a democratização do acesso ao cinema do Brasil. O que você vai fazer primeiro? Você quando pegar lá, você vai fazer uma leitura e análise da proposta. É a primeira coisa. Professor, mas é por que eu não vou para o texto motivador? Velho, deixa eu te falar uma parada. A melhor coisa é você não ser... Eu gosto de fazer isso porque às vezes a gente é contaminado com aquilo que a gente lê. Aí você já é logo levado para fazer aquilo. Então a melhor coisa, tenha a sua impressão sobre o texto, sobre o tema. Você vai ter a sua impressão sobre o tema. Então como é que você constrói a sua visão sobre o tema? Primeiro, você vai ler a frase tema. Então antes de você ir para o texto motivador, faça primeiro uma análise da proposta. Então analise lá, qual é o assunto que está sendo abordado aqui? Primeira coisa. Qual é o assunto? Ah, professor, mas o Enem, na competência 2, ele fala sobre a gente compreender a proposta e aí eu posso tangenciar, Velho, calma, nós estamos começando a construir um negócio. Calma, meu brother. Ó, primeira coisa, assunto. Qual é o assunto? Você precisa entender o que está sendo discutido, cara. Se você não entender o que está sendo discutido, você vai escrever, jogar qualquer coisa no papel. Então vamos lá. Qual é o assunto? Cinema. Olha aí, ó, o assunto é cinema. Vamos então pegar as ideias primárias. Se tiver uma ideia secundária, como no tema de 2018, tranquilo. Mas vamos colocar aqui, qual é a ideia primária sobre o cinema? A ideia primária, por que nós temos que separar isso aqui? Porque isso aqui, ó, essas ideias primárias, elas vão estar, elas necessariamente, isso não é nem conversa, velho. Ela precisa ser visualizada no seu texto. Não tem como você deixar essas palavras primárias fora. Não tem como. Você vai ter que colocar isso na sua redação e escrever sobre isso. Então, qual é a ideia primária? Acesso e democratização. Acesso e democratização. Então, está aqui. Acesso e democratização. Então, você observa que existe então uma ideia de que o cinema ele precisa ser direcionado para todos. Então o acesso ao cinema precisa então ser ampliado, precisa ampliar o negócio. Então olha aqui, ó, essas palavras são indispensáveis para o desenvolvimento completo do tema. A partir do momento que você entende o assunto, a partir do momento que entende o recorte temático, que é o acesso e democratização ao cinema, não é só eu falar do cinema, não é só eu mostrar lá o cinema é ruim, o cinema é bom, o cinema é isso, aquilo, não. Não, eu tenho que dizer que esse aspecto cultural, esse aspecto importante, que traz lazer, que traz conhecimento, que traz um entretenimento para nós, ele não está sendo democrático. E aí é isso que você tem que entender a parada. Aí você vem comigo lá. Eu vou te dar um exemplo, porque a segunda parte é você retirar as principais ideias dos textos motivadores. Beleza, eu construí o entendimento meu sobre o tema.
que eu vou fazer agora? Eu separei as ideias primárias, ideias secundárias do tema, eu compreendi a proposta. Agora eu sei o que ela quer. Agora eu sei o que essa frase tema, qual é o recorte temático, o que especificamente ela exige de mim. A partir do momento que você sabe isso, você vai fazer a leitura dos textos motivadores. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, cara, eu peguei um texto, esse aqui é um dos textos lá do Enem de 2019, do ano passado. Isso aqui é o texto number 4, então é o texto número 4. No texto 4, o que se tem aqui? Quando você ler esse texto, você então vai retirando as ideias principais. Eu coloquei até do lado aqui. Então eu li essa primeira parte. O que eu compreendi dessa primeira parte? A distribuição das salas de cinema no Brasil já foi maior. Então caiu o negócio. Vai dizer isso aqui. Então você já vai começando. Eita, olha um problema aqui. Existe um problema aqui. Você vai interpretando. Ó. Existe um problema aqui. Qual é o problema? A distribuição das salas de cinema no Brasil começou a cair. Caiu, reduziu o negócio. E aí ele aborda a quantidade. E aí você faz, então, você retira da primeira parte do texto, você vai retirar o quê? A distribuição das salas. Aí, cara, você olha, você vai lendo o texto e você chegou lá, o número de cinemas aplicou e tal, aquela coisa, bababá. Aí você lê o texto e aí você retira mais uma ideia principal, mais uma ideia interessante do texto número 4. Você interpretou a centralização das salas. Aí você já lembra, olha, se tem centralização das salas, você lembra então, se é centralizado, então não é democrático. Aí você vai ligando com o tema, com a palavra tema, não é democrático. Então você começa. E aí tem um outro agravante que o texto aborda aqui. Qual é a outra ideia principal desse texto? Uma ideia fundamental desse texto, do texto número 4 do Enem 2019. Centralização das salas em locais que priorizam os mais ricos. Então agora, com a nova formatação das grandes cidades, dos centros urbanos, você observa para onde é que os cinemas foram. Eles foram para o shopping. E ali então você observa que vai reduzir o quê? O acesso das pessoas ao shopping, porque nem todos irão. Então nós temos que ter essa noção de que essa é uma das ideias que os textos motivadores vão trazer. E aí você então começa... Você vai para a etapa número 3. Depois que você foi para 2, você extraiu ideias dos textos motivadores, você compreendeu a proposta, você entendeu o recorte temático, você sabe que deve escrever, agora eu vou construir a minha ideia. Então você faz a pergunta, o que se quer defender diante desse assunto? Então o que você vai defender diante desse assunto? Aí você pensou lá, eu quero colocar que o cinema é importante, emancipador. Logo, precisa de um acesso mais democrático. Aí você chega nessa ideia. Eu quero defender isso. O cinema é importante. Por que o cinema é importante? Você vai responder a sua argumentação. O cinema, ele também é emancipador. Então ele traz para as pessoas, sim, esse senso de quê? De democracia, de que todos estão compartilhando de um entretenimento, de uma situação que vai te trazer também conhecimento. Aí depois que você aborda a sua opinião sobre o assunto, o que você vai fazer? Você vai construir o seu argumento 1 e o seu argumento 2. No argumento 1, aí você coloca lá, qual é a causa disso aqui? Aí você põe a limitação ao acesso de pessoas com deficiência auditiva e visual. Então o cinema, por que ele não é democrático? Por que ele não tem um acesso democrático? Porque tem pessoas que têm problemas no auditivo e visual que não estão indo ao cinema por essa situação. Por isso que ele não é democrático. Outra situação, a perspectiva financeira. Dentro do texto motivador que nós vimos, existe uma causa também, a perspectiva financeira. Já que o cinema, ele saiu dessa característica de periferia que na década de 70 e 60 ele tinha, para as localidades urbanas em que é centralizada no shopping, com preços abusivos e assim por diante. Você pode falar da perspectiva financeira 2. Então eu preparei o argumento 1, argumento 2 na etapa number 3. Então vamos lá. Aí você vem, quarta etapa. Na quarta etapa, você vai relacionar, você vai escolher o repertório para comprovar seus argumentos. Então você tem o argumento 1, você tem o argumento 2, e aí você vai selecionar o que? Os repertórios. Então no argumento 1, eu vou colocar a instrução normativa da Ancine, a qual obriga os cinemas a terem equipamentos especiais para surdos, para pessoas que têm deficiência, para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Você vai trazer para cá. A Ancine, ela tem essa normativa.
Ah, professor, mas ela tem essa normativa, e por que eu vou defender aí? Você vai defender a ineficiência legislativa, a ineficiência estatal de não efetivar essa normativa aqui. Já que tem a normativa, e por que esses caras não estão lá no cinema, velho? Porque não tem equipamento, é óbvio, para que esses caras possam ir. E também no argumento 2, a perspectiva financeira, que você pode colocar? Você pode colocar a obra Angústia, de Graciliano Ramos. O que fala sobre qual é o enredo dessa parada? É um enredo muito claro, que vai ao encontro da perspectiva financeira, que é o quê? Um casal que não conseguia ter a visão de um mundo proporcionada pelo cinema, a visão de mundo, aí vai ao encontro da minha tese, a tese que eu coloquei lá, devido ao seu baixo poder aquisitivo. Não tinha dinheiro. O cara queria levar a mina, a Graciliano Ramos fala isso, o cara queria levar a mina pro cinema, mas não tinha um negócio, não tinha um doido aqui. Aí o cara ficava de fora da parada, aí ele ficava até com vergonha. Tá lá na obra, procura essa obra aí depois para te dar uma olhada aí, a obra Angústia de Graciliano Ramos, ok? E por último, finalizando aqui a parte fundamental do seu plano de texto, cara, lembrando que plano de texto está na competência 3, viu? Então, quando você fala sobre planejamento de texto, vai ser analisado lá na parte de coerência. Nós queremos ver essa sequência textual sua sendo bem elaborada. Por último, a quinta etapa, você vai então já construir para o argumento 1 a proposta de intervenção. Então, argumento 1, você já vai respondendo as perguntas, você coloca lá a perguntinha lá, o que fazer para resolver isso aqui? Quem vai fazer para resolver isso aqui? Como fazer para resolver essa parada? Para que fazer? E o detalhamento, a informação a mais sobre isso. E você vai fazer, então, a mesma coisa com o argumento 2. Argumento 2. Perspectiva financeira. Responde as mesmas coisas. Velho, é fundamental, até para você controlar a sua ansiedade, você seguir esses passos. Organização. Você faz isso, você vai ver que a sua redação vai fluir, você vai fazer, professor, eu estou gastando muito tempo com planejamento. Velho, se você gastar 20 minutos com planejamento, você não vai ter, com certeza você vai ter 30 minutos para escrever sua redação, porque você tem praticamente quase tudo para escrever essa parada, ok? Então, fica com o planejamento da sua redação, com o seu planejamento de texto, para que a competência 3 e principalmente a sua produção seja mais eficaz. Valeu, galera Jedi!